E sobre as expectativas para esses últimos dias da campanha pela presidência da República, a gente conversa agora com o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, bem-vindo mais uma vez, boa noite. Boa noite, Lívia, boa noite, Daniel, e parabéns pelo ano aí já do ar da Jovem Pan. Muito obrigada, Cristiano. Não dá para a gente deixar de falar logo no início da entrevista na politização do caso da prisão de Roberto Jefferson. Eu comentei aqui com os nossos analistas, questionei aos nossos analistas essa movimentação da campanha petista de atrelar a imagem do presidente Jair Bolsonaro à do aliado, o ex-deputado Roberto Jefferson. Hoje mesmo houve decisões do TSE contra essa associação. O ministro Alexandre de Moraes determinou a remoção das redes sociais do deputado André Janones de postagens que faziam essa associação entre presidente e ex-deputado. Ou seja, é possível que essa estratégia continue até pelo menos quinta, sexta-feira? E se sim, vai colar? Olha, Lívia, isso já foi muito explorado logo depois que o episódio aconteceu. Eu acompanhei vários canais de mídia como um todo, e em todas elas havia essa forte associação com o presidente Jair Bolsonaro, assim como também vários outros sites de notícia, né? Especialmente para rebater uma fala do presidente que diz que não haveria uma única foto dele com Roberto Jefferson, e vários sites acabaram publicando essa notícia. Mas o fato é que a gente está, logo depois do primeiro turno, depois que foi identificada aquela vantagem do ex-presidente Lula de ao redor de 5% dos índices de intenção do resultado do primeiro turno, né? Era necessário que o governo produzisse sempre uma boa notícia a cada semana, e o que a gente está vendo é a campanha tendo que adotar uma postura muito mais defensiva e tendo que explicar. E quem está explicando necessariamente é porque está sentindo algum tipo de desgaste. Então veio a história da questão das venezuelanas, depois veio na semana passada a questão do salário mínimo, quer dizer, pegaram ali uma proposta do Ministério da Economia e o governo teve que explicar. Agora vem essa questão do Roberto Jefferson, o governo tem que explicar. Numa eleição onde as coisas vão ser definidas no detalhe, definitivamente esse tipo de notícia não é boa para o governo. Agora, do ponto de vista da estratégia de comunicação, ataque e contra-ataque, você bem mencionou, Cristiano, essas pautas negativas que surgem e muitas vezes a campanha adversária tem que correr contra o tempo para se defender ou então apresentar algum tipo de informação para chamar a atenção do público. Em relação a esse caso específico de ontem, de Roberto Jefferson, prontamente o presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo em que criticou, repudiou, até chamou Roberto Jefferson de bandido. Agora, esse episódio tende a desidratar o debate do final desta semana na TV Globo, porque certamente as campanhas devem depositar suas fichas nesse embate entre os dois candidatos, e eles podem tratar de várias pautas. Agora, esse episódio em especial pode monopolizar as discussões entre os dois candidatos? Eu acho que certamente será um dos temas abordados, né? Até porque o presidente Jair Bolsonaro também defende a questão da possibilidade, por exemplo, das pessoas comprarem arma, e eventualmente o ex-presidente Lula pode usar isso como um argumento por que das pessoas não usarem, por que ele não defender. Eu acho que a pauta não vai ser exclusivamente essa, porque existem outros assuntos, e o presidente Jair Bolsonaro também, ele tem que conduzir o debate de uma forma que ele também traga pautas importantes para eles, né? Mas sem dúvida nenhuma esse tema vai permear o debate, vai ser abordado no debate, justamente porque acontece na última semana e também na semana que acontece o debate vai ser promovido pela TV Globo. Então certamente isso vai estar em discussão, já está
foi amplamente, como eu disse, ontem foi a notícia do dia, a gente acordou hoje também com essa notícia e dominando toda a agenda. Então, sem dúvida nenhuma, não é uma pauta positiva. Então, o objetivo da campanha, não apenas diretamente o ex-presidente Lula, mas seus aliados, como vocês mencionaram, o Janones, por exemplo, deputado federal, é abordar esse tema e procurar levar o maior desgaste possível à campanha do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Cristiano, eu vou chamar os comentaristas para participarem dessa entrevista também. Sua pergunta, Alfredo Scaff. Boa noite, Cristiano. Você não entende que o debate, na verdade, ele não está sendo realizado? Nós precisaríamos de um debate, de uma agenda de desenvolvimento, isto é, a oposição não mostra qual é a agenda de desenvolvimento melhor do que a situação. O senhor não acha que essas coisas periféricas de ficar colando fatos completamente individuais a um candidato ou outro, isso atrapalha a discussão que interessa ao Brasil, que na verdade o que será dos próximos 4, 10, 20 anos? Nós estamos muito próximos ao dia da eleição. O senhor não acha que isso não deveria estar na pauta de ambos os candidatos, muito mais ainda da oposição, que não diz nada com nada, não diz como vai fazer, o que vai fazer e fica obviamente personalizando na pessoa do presidente todo e qualquer fato? Olha, Alfredo, já há algum tempo a gente tem visto o empobrecimento das discussões de propostas na campanha. Isso não é de agora, mas isso vem se agravando ao longo do tempo, especialmente porque a gente tem até também candidaturas muito centradas nas pessoas, né? Tanto que se fala de bolsonarismo, lulismo, petismo, enfim. Então, a gente tem a campanha muito baseada nesse tipo de coisa. E, obviamente, quando você tem um debate falando de lulismo e bolsonarismo, o que acaba prevalecendo são teses e ideias defendidas pelos candidatos. Então, por exemplo, a gente não há um detalhamento muito forte aí do que o governo quer fazer, por exemplo, de programa, de que a oposição quer fazer de programa de governo. Não se conhece o ministro da Economia, não se conhece exatamente quais são... Há muito mais um retrato, é como se você quisesse governar o país, mas olhando para o retrovisor, como se aquilo que aconteceu no passado fosse necessariamente se repetir no futuro. Então, de fato, a gente percebe que há um empobrecimento cada vez maior de várias campanhas de apresentar projetos, de apresentar propostas. E isso acaba perdendo muito com isso o eleitor. Tá certo, Cristiano Noronha. Agora seguimos rapidamente com a última pergunta de Miguel Daúde. Cristiano, rapidamente, temos 1 minuto. Tá. Cristiano, há pouco o ministro das Comunicações levantou uma suspeita, um questionamento grave de que 154 mil inserções, principalmente no Nordeste, do governo, do candidato Bolsonaro, não foram incluídas nas rádios. Isso pode ter uma conotação e dividir um pouco essa polarização que a gente está vendo? Olha, Miguel, primeiro, se essa denúncia de fato for verdadeira, é muito grave isso que está acontecendo, porque acaba sendo um tratamento desleal e desigual da campanha partidária. Mas acredito eu que não vai ter muito tempo para o TSE analisar esse processo, esse calhamaço, fazer essa checagem dessas informações, lembrando que o último tempo de propaganda eleitoral é justamente na sexta-feira. Agora, Cristiano, eu queria uma análise geral dos dois candidatos à presidência da República nessa reta final de campanha. Quais regiões eles vão explorar nesses últimos dias? Quais as principais pautas, além dessas que a gente já ressaltou, né, que envolve, por exemplo, uma delas, o caso Roberto Jefferson. Mostramos agora há pouco também, hoje aqui na edição do Jornal Jovem Pan, a respeito da intenção da campanha de Lula de explorar temas econômicos. Queria uma análise geral sua. O ex-presidente Lula explorar temas econômicos porque ele viveu um período de bonança no cenário internacional e, obviamente, ele quer confrontar isso com o governo atual, sabendo que o governo atual também enfrentou um problema de pandemia. Então, houve menos crescimento econômico, o país a gente enfrentou aí um desemprego muito forte nos últimos anos.
justamente por conta de uma gestão que não foi muito boa da ex-presidente Dilma. Então, quando há um confronto direto de números, assim, acaba sendo uma comparação, vamos dizer assim, desigual. O presidente Jair Bolsonaro, obviamente, que ele tenta centrar nas medidas que ele tomou para evitar que a pandemia trouxesse um impacto ainda maior para a população, como questão de desemprego, auxílio emergencial que foi concedido. Então, os dois ali vão utilizar esses dados econômicos, cada um sob suas óticas, tentando mostrar o lado mais positivo de cada um. Mas a economia, de fato, é a maior preocupação hoje da população. Obviamente que o presidente Jair Bolsonaro pode abordar mais o tema de corrupção, porque como viu-se no último debate, é o tema que mais gera incômodo para o ex-presidente Lula. Ok, acabamos de conversar com o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, trazendo um panorama nessa reta final de segundo turno. Cristiano, obrigada pelas análises e até a próxima. Até a próxima. Boa noite a vocês. Boa noite.